Olá, está no ar mais um Espaço Comunidade, um programa produzido pelos alunos de comunicação aqui da Universidade de Guarulhos. Eu sou Henrique Ribeiro e o programa começa agora. Com a chegada do carnaval, todos querem sambar, seja na avenida ou em bailes. A dança fica mais bonita e elegante com um belo salto alto. Porém, é preciso ficar atento, pois sambar em excesso com o salto pode causar lesões nos pés e joelhos. Para falar desse assunto, recebemos em nossos estúdios o professor Alexandre Alcaide. Ele é coordenador em fisioterapia da Universidade de Guarulhos, mestre em bioética e especialista em fisioterapia esportiva. Como vai, professor? Seja bem-vindo em nosso programa. Obrigado, agradeço o convite. Professor, fala um pouco pra gente sobre as lesões que o salto pode causar quando ele é usado em excesso. Bom, por ser um assunto extremamente polêmico, é importante a gente ressaltar que grande parte da culpa que é depositada no salto alto, ela vem por análises biomecânicas ou apenas associativas de pessoas que usaram o salto e muitas vezes têm algum tipo de lesões que são reputadas ao salto alto. Na opinião de muitos especialistas, a grande maioria acaba tendo o salto alto como um grande vilão de lesões nos pés e até lesões de membros inferiores e na coluna. A gente sabe que isso pode ser um fator de causa dessas lesões, quer dizer, o salto pode ser um fator que realmente modifica a postura da mulher, principalmente, que são as principais usuárias aí do salto. Mas não existem modelos científicos que realmente comprovem os grandes problemas. Então, existem alguns trabalhos, inclusive feitos no Brasil, mostrando que também existem benefícios que podem ser causados pelo salto alto, principalmente benefícios circulatórios, por exemplo. Então, existem sim lesões que geralmente são associadas pela anteriorização do centro de gravidade. Então, o indivíduo que está usando o salto, ela joga o centro de gravidade anteriormente, e isso faz com que a pressão na sola do pé seja transferida da parte posterior do pé, que nós chamamos de retropé, para a parte anterior do pé. Isso faz com que se modifique, durante o uso do salto, a dissipação dessas forças que são distribuídas pela planta do pé durante a marcha, durante a caminhar e durante a atividade de estar sambando, né? Então não existe um estudo feito que comprove que usar salto seja mal à saúde ou faça bem? Existem poucos estudos que discutem o problema do salto alto, e às vezes esses estudos não têm modelos científicos adequados para realmente comprovar e associar algumas patologias, algumas doenças, algumas disfunções que são associadas ao uso do salto e realmente comprovar que elas são causadas pelo uso do salto. Então, algumas coisas é importante a gente ressaltar que são mais opiniões especialistas que causam um consciente coletivo sobre determinada estrutura, determinada atividade cultural ou social de um indivíduo em relação ao salto, mas que muitas vezes não está embasada em modelos clínicos adequados para se associar a determinadas lesões ao salto alto, a determinadas disfunções posturais, por exemplo, como acontece. E sobre essas disfunções posturais, como o senhor acabou de falar, como que trata essa doença que acontece, né?
Então, essas disfunções são tratadas de diversas maneiras. E aí também é interessante falar sobre a expectativa da comprovação científica sobre essas maneiras de tratamento. Grande parte dessas lesões posturais são tratadas com fisioterapia, quer dizer, com exercícios terapêuticos que, através da fisioterapia, são passados pelo fisioterapeuta para o paciente que possui essa disfunção postural, visando a melhora dessa má postura, vamos dizer assim. Certo. Então, a fisioterapia mundialmente falando, o tratamento de escolha para quem tem essas disfunções posturais. Alguns tipos de exercício são muito utilizados para isso. É importante ressaltar que muitas vezes a fisioterapia que chega até o paciente, ou a grande maioria desses pacientes, pode não ser adequada e por isso não funcionar da maneira que é a expectativa do profissional e do paciente. Mas coluna, principalmente as disfunções posturais e as dores nas costas, são no mundo inteiro tratadas pelo fisioterapeuta. Inclusive, em vários países do mundo, o fisioterapeuta é o primeiro profissional que o paciente procura muito antes de procurar o médico, no caso de uma dor nas costas. Por exemplo, uma dor na região lombar. Ele procura o fisioterapeuta antes do médico. Então, porque muitas vezes a lesão ela já pode ser tratada apenas pela fisioterapia, sem ter uma necessidade de uma cirurgia, não é? O que acontece é que a fisioterapia é a profissão que trata as disfunções osteomusculares que acontecem no aparelho locomotor do ser humano. A medicina, nesse ponto, por uma disfunção nas costas, ela vai tratar os sintomas. O que é tratar os sintomas? Você vai ao médico, na grande maioria das vezes o médico é um profissional extremamente treinado para lhe passar um medicamento. O medicamento, nesses casos, ele vai tratar a dor e não a disfunção postural que está causando essa dor. Então, isso que entra a fisioterapia. O fisioterapeuta, então, a função dele é tratar a causa da dor. A causa da dor, e a disfunção médico, postural. Ele trata sobre a dor mesmo, para tirar a dor. Neste tipo de patologia, ele trata a dor. Nas dores nas costas, geralmente o médico vai tratar mais o sintoma do que a causa da dor. E no caso da dor, da lesão em si, tem alguma lesão que, por conta do uso do salto, ela pode ser permanente? Olha, existem lesões em que nós solicitamos ao paciente que use algum tipo de salto. Um salto, lógico, que tem uma base um pouco mais larga e um salto que chegue aí a 6, 7 centímetros para realmente anteriorizar o centro de gravidade do paciente. Por exemplo, as lesões conhecidas como esporão de calcânio. O paciente sente dor quando ele pisa com a parte posterior do pé. Nesse caso, geralmente, os profissionais da saúde, os médicos, fisioterapeutas, solicitam para o paciente que a utilização do salto vai causar um conforto para esse paciente, porque ele vai anteriorizar esse centro de gravidade e diminuir a pressão que está ocorrendo mais na parte posterior do pé, que é o que causa dor. Então, em algumas patologias, é necessário até o uso de um pequeno salto. Lógico que é um salto racional e não esse salto que a gente vê no carnaval. Uma coisa meio exagerada. Exagerada. E o que acontece? Por que o salto alto ficou tão conhecido no carnaval? Muito mais pelo modelo estético. A mulher brasileira já é conhecida pelo volume na região lombar, né? Na região pélvica. Então vamos pensar assim, com o salto alto,
você acentua essa curvatura na região Dá lombar, um destaque maior, né? que é chamado lordose, e acaba dando um destaque maior para o bumbum, realmente, para a região do bumbum feminino. E o tempo que a mulher usa sambando, isso pode gerar alguma lesão, até um tempo limite para sambar ou não tem nada a ver? Olha, geralmente essas lesões que podem ser causadas pelo tempo sambando, ao meu ver, são mais ligadas às lesões por esfoliação da pele, por exemplo, causando bolhas, frictemas, que são causadas pelo excesso de carga na região anterior do pé, causada pelo salto. Por um longo tempo, esse pé não está adaptado, essa planta do pé não está adaptado àquela carga que ele está sendo exposta nesse momento, e isso causa lesões friccionais, que a gente fala. Essas vão ser as mais comuns. Lógico que, dependendo do tempo sambando, aí, muito acima de 2, 3 horas, pode causar também dores na região lombar por sobrecarga dessa lordose na região lombar, que é a curvatura já normal que nós temos e vai ser acentuada pelo salto. Então pode causar sim dores musculares na região lombar. Professor, vamos dar uma pausa nessa nossa conversa e depois do intervalo a gente volta com esse assunto. O Espaço Comunidade volta em instantes. O que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Estamos de volta com o programa Espaço Comunidade. Hoje com a presença do professor Alexandre Alcaide sobre o uso do salto alto durante o carnaval. Professor, quais são os sinais que aparecem no corpo que indicam que a pessoa precisa tirar o salto alto? Olha, os foliões aí que fazem uso do salto, principalmente as mulheres, têm que ficar atenta nas dores na região anterior do pé, que essas dores geralmente ocorrem, são dores tanto articulares quanto musculares, e a dor na região lombar. Essas são as mais comuns, que começam a indicar vermelhidões na região da anterior do pé, algum tipo de desconforto na região lombar, já indica que a pessoa talvez tenha que descansar um pouquinho, retirar esse salto, sentar por um instante, mudar um pouco a postura, porque pode estar causando uma sobrecarga tanto na coluna quanto uma sobrecarga na planta do pé. Mas existe algum produto que ela pode passar para amenizar isso? Algum remédio que ela pode tomar para diminuir um pouco esse incômodo? Não, realmente o ideal seria estar atento ao tempo, realmente, ao desconforto, para tentar minimizar esse desconforto, para tentar diminuir esse desconforto. Eu não posso falar sobre medicação, porque não é a minha área, né? Seria uma área mais do profissional médico, mas eu não vejo necessidade e nem seria uma prática adequada qualquer paliativo para tratar essa dor. Se a dor está chegando, se o organismo está reagindo com a dor, é justamente para mostrar que está havendo uma sobrecarga, né? Então acho que é importante a gente o folião ficar atento aos sinais do corpo. Se está doendo é porque tem uma sobrecarga, então vamos diminuir ou cessar essa sobrecarga. A qualidade do salto, ela influencia, né, nessa sobrecarga, no aparecimento de alguma lesão? O salto, quanto mais alto e quanto menor a plataforma desse salto, quer dizer, quanto mais fino ele for e maior, mais acentuado, por maior ele vai acentuar mais
a hiperlordose lombar, que ele já vai causar, e vai associar mais a dissipação de força na parte anterior do pé. Então, quanto mais fino e maior o salto, maior a sobrecarga que ele vai causar. O que deve ser evitado quando estiver usando o salto? Porque por conta do carnaval, as mulheres querem sambar mesmo. Mas tem alguma atividade que deve ser evitada? Olha, o principal é estar atento a esses sinais do organismo, sinais de sobrecarga. Então, assim, vai, samba um pouco, repousa, senta 15, 20 minutinhos, depois já vai estar pronta para mais um período de folia. Outra coisa que é importante, talvez não pensar que vai ser o último carnaval da vida, né? Quer dizer, não precisa começar no sábado e acabar na terça com salto alto todos os dias. Uma outra dica que pode ser importante é durante o dia fazer o uso de um sapato mais rasteiro, que ajude a diminuir essa sobrecarga que foi causada durante o tempo em que estava sambando ou desfilando. Então, tudo com um certo limite, com moderação, com equilíbrio. Moderação. A gente costuma dizer hoje na área da saúde que o equilíbrio é a palavra da vez. Então, nem o sedentarismo é bom, mas também o excesso de exercício a gente sabe que causa lesões. Então, acho que a palavra da ordem na saúde hoje em dia é equilíbrio. Então, no caso do salto, se for usado com moderação, ele não pode causar nenhuma lesão mais grave na coluna? Não. Como a gente até iniciou a entrevista, o programa, a gente até já passou alguns benefícios que ele podem causar. Alguns anos atrás, um pesquisador aqui da região de Campinas conseguiu, através de um ensaio clínico, de um modelo científico, mostrar benefícios vasculares na região da panturrilha, na região da perna, que eram causados pelo uso do salto. Isso também tem fundamento, como dizemos, fisiológico. Se você anterioriza o centro de gravidade, você aumenta a contração dos músculos que estão na região da perna, aqueles músculos que a gente chama de batata da perna, que seria da região da panturrilha, que é o tríceps da perna. Esses músculos estando mais ativos durante o uso do salto, se ele está se contraindo, ele está ajudando a função vascular de retorno venoso dos membros inferiores da região da perna, região do pé. Então, também existem benefícios desde que o salto seja adequado, né? Não seja um salto muito alto, não é o que geralmente se usa no carnaval. No carnaval, geralmente, a mulher quer o privilégio estético do salto. Esse, sim, é mais conhecido como vilão do problema postural e das dores lombares. Então, o equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio é a palavra mais adequada para o uso do salto. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios hoje. Agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, o senhor tem algum contato que a pessoa pode acessar? Nós temos uma página na internet onde passamos dicas de tratamentos e aquilo que a fisioterapia pode trazer de benefício para a sua qualidade de vida ou para quem possui alguma disfunção, que é www.fisioterapia.pro. Lá a gente dá algumas dicas importantes sobre os tratamentos de fisioterapia. Professor, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para a nossa produção 2464-1796 ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas realizados pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Curta também a nossa página no Facebook. Até semana que vem com mais um programa e até o próximo Espaço Comunidade. Tchau!